Bom dia, pessoal. Aula 1, setor B, apostilão, página 170. Hoje nós vamos começar o setor B da apostila, né? E o setor B, a primeira aula, começa com óptica geométrica. A óptica geométrica, ela estuda os fenômenos ópticos, em que apresenta o interesse às trajetórias seguidas pela luz. Ou seja, a óptica geométrica, a gente vai trabalhar basicamente com as trajetórias seguidas pela luz, né? Fazer construções, tudo. Bom, o que é luz? Luz é uma forma de energia. E essa energia ela se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. Tá legal? Que nós vamos estudar futuramente lá em eletricidade. Tá legal? Bom, raios de luz. Raios de luz. O raio de luz nada mais é que a representação geométrica da trajetória da luz, né? Então, o raio de luz é a representação geométrica da trajetória da luz. E a trajetória da luz, ela vai indicar a direção e o sentido da propagação dessa luz, né? Desse raio. Esse raio, ele é representado por um segmento de reta aqui, ó. Um pedaço de reta aqui, né? Um segmento de reta orientado. Então, no sentido da propagação, né? Esse raio vai ter direção e sentido. Tá legal? Então, o raio de luz é a representação geométrica da trajetória da luz. E ele é representado por um segmento de reta orientado, direção e sentido. Feixe de luz. Feixe de luz. É quando você tiver um conjunto infinito de infinitos raios de luz, a gente fala que a gente tem um feixe de luz. Esse feixe de luz ele pode ser convergente, onde os raios convergem para o mesmo ponto. Convergir, eles vão em direção ao mesmo ponto, né? Ele pode ser divergente, né? Esse raio de luz pode ser divergente, ou seja, ele sai de um ponto e se espalham aqui, né? Eles divergem, né? Cada um vai para um canto aqui, raio de luz, né? Pode ser cilíndrico paralelo. Cilíndrico paralelo, os raios de luz são paralelos entre si, tá vendo? Tudo bem? Então você vai ter lá raios paralelos. Hoje acho que a imagem está meio travada aí, mas tudo bem, vamos continuar. Então você tem lá cônico divergente, cônico paralelo, convergente, divergente, paralelo. Então, os três feixes de luz, a classificação do feixe, três classificações para o feixe de luz. Então aqui, ó, um exemplo aqui básico, ó. Você tem aqui um feixe de luz paralelo, chegando, por exemplo, a luz vem do Sol, paralelo, passa por essa lente, uma lupa, que eu falei para vocês, né? A lupa, tá vendo aqui essa lente de aumento, ela converge os raios. E depois, ó, os raios vão se cruzar, é claro, né? E cada um segue o seu caminho, ó. Nessa parte aqui, ó, nesse outro segmento a gente vai ter um feixe divergente, aqui um feixe convergente, aqui um feixe paralelo, ó. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, ó. Tá legal? Ah, voltou, que bom, destravou. Fonte de luz. O que é fonte de luz? É todo o corpo são todos os corpos dos quais se podem receber luz, né? Que emite luz, tá? Então, mais ou menos isso. Fonte de luz, corpo que emite luz, tá? Agora, essa fonte de luz, ela pode ser primária ou secundária, né? O corpo emite luz, mas ó, então essa fonte de luz, o corpo que emite luz, ele pode ser uma fonte primária, ele tem luz própria, ele emite luz própria. Um exemplo, ó, o sol tem luz própria. A chama de uma vela, a lâmpada acesa é fonte primária, né? Ó. E pode ser fonte secundária. A primária tem luz própria, a secundária não tem luz própria, né? Ela recebe luz de outra fonte, ela reflete a luz de outro corpo, né? Ela não tem luz própria. Exemplo, a Lua, os planetas, nuvens, os objetos visíveis, tudo que você vê, parede, a tela do seu computador, né? Tudo aí, você, seu braço, tudo que tiver à sua volta, que você estiver enxergando, está emitindo luz, são fontes secundárias, né? Tá? Algumas são primárias, têm luz própria, tá? Bom, fonte de luz, primária e secundária. Agora, a fonte de luz, ela pode ser classificada também quanto às suas dimensões. Ela pode ser pontual, um ponto, né?
uma fonte sem dimensões consideráveis, desprezíveis, que emite infinitos raios de luz. Então ela é considerada um ponto em relação ao meio que está em volta dela, né? Ela é pequena demais em relação ao meio, né? Imagine uma lâmpada de LED iluminando aqui lá 2 km de altura, uma lampadinha de LED pequenininha, né? Ou uma lâmpada de LED aqui no teto. Ela é uma fonte pontual. Agora uma fonte extensa, ó. Fonte extensa é aquela que tem as dimensões são consideráveis, são grande, né? Em relação ao ambiente, né? Então, um exemplo mais simples aqui, o Sol. Tá bom? Então, quantas dimensões? A fonte pode ser pontual ou extensa. Meios de propagação da luz, pessoal. Meios de propagação da luz, que vocês já viram lá no Fundamental 9º ano. Temos 3, ó, meio transparente, translúcido e opaco. Transparente é aquele que a luz, ou que permite a propagação regular da luz, ou seja, o observador vê o objeto com nitidez através do meio. Né? Você consegue ver o que está lá do outro lado. Exemplo, o ar, né? O meio transparente, o vidro comum, né? Papel celofane, e exemplo, outros, etc, etc. Meio translúcido é um meio que permite apenas uma propagação irregular da luz. Né? A luz, quando ela passa por esse meio, por exemplo, um vidro fosco, né? A luz passa por ele e você não consegue ver direito o que está do outro lado. Né? Então, imagina um vidro, então, jateado, um vidro jateado. Né? Tá bom? Meio opaco é aquele que não permite a propagação da luz. Você não vê o que está do outro lado, né? A luz, ela uma parede, uma parede, né, de concreto, né? A luz passa, ela bate, ela é absorvida ou ela é refletida, mas ela não passa para o outro lado. Então esse é o meio opaco. Então, os meios de propagação, né? A gente tem 3 lá: transparente, translúcido e opaco. Continuando. Opa, esqueci, deixa eu entrar lá no meio lá também. Bom, então, ó, câmara escura, né? Câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício consiste de um equipamento formado por uma caixa de parede totalmente opaca que não deixa passar a luz, né? Sendo que, volta Alberto, sendo que no meio de uma das faces existe um pequeno orifício aqui, ó. Nessa face aqui tem um buraquinho aqui, ó, que deixa a luz passar. Então, ó, quando você coloca um objeto de tamanho O, altura O, em frente ao orifício, então eu coloquei essa vela em frente ao orifício, a uma distância P, ó. Então essa vela está a uma distância P aqui do orifício, né? Vai formar uma imagem aqui, ó. A luz vai passar através desse buraquinho e vai formar uma imagem aqui no fundo da câmera, tá? Da câmera escura. É como se fosse uma máquina fotográfica aqui, né? A imagem se forma aqui atrás, aqui nesse anteparo, aqui no fundo, uma tela aqui no fundo, né? Então, ó, mas a imagem fica de ponta cabeça, professor? Fica. Por quê? Porque, ó, olha, acompanha aqui comigo, ó. Vamos pegar a extremidade superior e a extremidade inferior do objeto, dessa vela. A luz da extremidade superior, ela sai, ó, a luz ela caminha em linha reta, ela se propaga em linha reta. Ó. Ela vem, passa pelo buraquinho aqui, pelo orifício, vem, ela continua e ela bate aqui, ó. Ela incide aqui, ó, no fundo da caixa. Vamos pegar o ponto aqui, ó, a outra extremidade inferior, na parte de baixo da vela. Ó, a luz sai aqui da parte. A luz sai debaixo da vela? Sai, a luz sai. De todos os pontos a luz sai. Então a gente vai pegar desse ponto aqui, ó. A luz sai desse ponto, ela vem, caminha em luz, linha reta, passa pelo buraquinho e incide aqui, ó, no fundo da caixa, no anteparo. Tá vendo aqui, ó? O fundo, a parte de baixo da vela fica aqui em cima. E a parte de cima da vela fica aqui embaixo. A imagem se forma de ponta cabeça. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, o tamanho da vela, do objeto, o tamanho da imagem que está de ponta cabeça, a distância do objeto até o orifício, a distância da imagem até o orifício. Então, a distância, o tamanho do objeto eu chamo de O, o tamanho da imagem, a altura da imagem eu chamo de I. A distância do objeto até o orifício, P. A distância da imagem formada até o orifício, P'. Tá bom? Usando semelhança de triângulos que vocês fizeram lá no 9º ano, por semelhança de triângulos, nós temos aqui, ó, tenho 2 triângulos, um triângulo aqui e um triângulo pequenininho aqui, tá vendo? Ó? Então tem a base do maior, a base do menor, a altura do triângulo maior, a altura do triângulo menor. Por semelhança de triângulos, eu sei que a razão entre os lados correspondente, ó,
esse lado aqui seria correspondente a esse. A altura desse triângulo seria correspondente a essa altura aqui, ó, tá? Então, a razão entre os lados correspondentes é sempre igual. Então, o que eu tenho aqui, ó? Olha aqui, ó. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Tá vendo aqui a razão? Esse lado, o tamanho do objeto. O O, a razão entre O e I é igual à razão entre P e P'. Então, a tamanho do objeto dividido pelo tamanho da imagem é igual a distância do objeto dividido pela distância da imagem até o ponto O. Legal? Essa é conhecida como a equação da câmara escura. Ó, outro exemplo aqui, os nossos olhos. Nossos olhos é o exemplo de uma câmara escura. Ó. A luz vem, passa pela pupila, que é um buraquinho aqui, a pupila, né, um buraco. A luz vem, passa e ó, forma a imagem aqui no fundo do nosso olho. Na retina, aqui, ó, opa, voltei de novo. Na retina. E a imagem fica de ponta cabeça. Depois nosso cérebro faz o quê? Ele inverte a imagem, aí a gente enxerga de forma direita. Tá legal? Pessoal, estudem. Vou passar o exercício dessa aula. Na próxima aula a gente faz exercício dessa aula. E vamos que vamos aí, né? Vamos continuar aí pelas aulas online. Tá? Muito obrigado. Cuidem-se. Até mais.